E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero compartilhar uma história que vai tocar o coração de muita gente, especialmente de quem já sentiu o peso do fracasso. A gente fala tanto de sucesso, mas e quando as coisas não saem como o planejado? Conheçam a Patrícia. Aos 29 anos, ela tinha um sonho lindo, sua própria loja de roupas. E não era só uma loja, era o reflexo da paixão dela por moda, por conectar pessoas, por transformar autoestimas. Ela investiu cada centavo das suas economias, cada gota de energia, tudo de si nesse negócio. Parecia que o universo estava alinhado, sabe? Os olhos dela brilhavam, o sorriso era constante, mas a vida às vezes gosta de nos surpreender com curvas inesperadas. E para a Patrícia, essa curva foi bem acentuada. De repente, as vendas despencaram. Aquela loja cheia de sonhos começou a ficar vazia, não só de clientes, mas também de esperança. As contas acumulavam, as dívidas surgiam, e junto com elas um turbilhão de sentimentos pesados. Vergonha de ter falhado, medo do futuro incerto e uma culpa sufocante. Ela se perguntava, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Aquele sonho se transformou num pesadelo acordada. Nesse ponto de virada, quando o chão parecia sumir sob os pés, a Patrícia se deparou com algo que mudaria tudo: o estoicismo. Mais especificamente, ela encontrou uma frase de Marco Aurélio que ecoou profundamente nela. Aceite de bom grado o que o destino lhe traz, pois ele o conduz onde é preciso. Parece simples, né? Mas imagine a força que isso tem quando você está no meio do caos. Essa frase não era um convite à resignação passiva, mas sim a uma aceitação ativa, um entendimento de que nem tudo está sob nosso controle. Ela parou de se vitimizar. Chega de "ai, que azar, por que eu?" Em vez disso, a Patrícia pegou um caderninho e começou a analisar, friamente, cada erro. Sem emoção, sem julgamento, só fatos. Ela percebeu que alguns erros eram dela, outros eram do mercado e outros eram apenas o destino agindo. E então, ela mergulhou na filosofia do amor fati, que significa amar o destino. Não era só aceitar o fracasso, mas amá-lo. Vê-lo como uma parte essencial do seu processo de aprendizado, como um professor severo, mas justo. Cada dificuldade que surgia, cada noite sem dormir, cada preocupação com as contas, virou uma aula registrada nesse caderninho. Ela passou a se perguntar: o que isso está me ensinando? Como posso usar isso para ser melhor? Essa mudança de perspectiva foi o catalisador para uma transformação incrível. A Patrícia não desistiu. Ela reestruturou o negócio com uma nova mentalidade, muito mais forte e resiliente. E a mágica aconteceu. Ela quitou as dívidas e, acreditem, reabriu a loja. Mas não era a mesma loja de antes. Era uma loja com alma renovada, com uma Patrícia muito mais sábia no comando. Hoje, a história dela se tornou um exemplo na comunidade. Ela não esconde suas cicatrizes, pelo contrário, ela as exibe como medalhas de honra. A Patrícia aprendeu que o fracasso não é o fim. Nunca é. É, na verdade, uma das aulas mais valiosas que a vida pode nos dar. Uma oportunidade de crescer, de se reinventar, de provar para si mesmo o quão forte você é. Então, qual a lição da Patrícia para nós? Que nos momentos mais difíceis, podemos escolher como reagir. Podemos nos deixar afundar, ou podemos usar a adversidade como um trampolim para algo maior. Que tal você também começar a registrar seus aprendizados? Agora, vamos mergulhar numa história de superação que vai fazer vocês repensarem muita coisa. Preparem-se para conhecer o Tiago, um jovem de 16 anos que transformou o bullying em uma jornada de autodomínio inspiradora. Essa é uma daquelas narrativas que mostram o poder que a gente tem dentro da gente. O Tiago, como muitos adolescentes, estava vivendo o ensino médio,
Mas, infelizmente, essa fase, que deveria ser cheia de descobertas e amizades, estava sendo um pesadelo para ele. Ele sofria bullying pesado, dia após dia, por causa da aparência e da timidez. As palavras machucavam, os olhares pesavam, e ele se via preso num ciclo de humilhação. Chegou a um ponto em que ele pensava em desistir da escola, de tudo. Queria apenas se isolar, desaparecer. A dor era tão grande que ele não conseguia enxergar uma saída. Quem nunca se sentiu assim, não é mesmo? Sem esperança, sem forças para continuar. É um sentimento devastador. Mas o Tiago, no fundo do poço, encontrou uma luz. E essa luz veio de um lugar inesperado: a filosofia. Ele descobriu o estoicismo e, mais especificamente, uma frase poderosa de Sêneca: ninguém é ferido sem o seu consentimento. Pensem bem nessa frase. Ninguém é ferido sem o seu consentimento. Ela mudou tudo para o Tiago. Ele percebeu que, por mais que as agressões viessem de fora, a forma como ele reagia a elas estava sob o controle dele. E essa foi a virada de chave. A partir daí, o Tiago começou uma jornada incrível de autodescoberta. Ele aprendeu a separar o que estava sob o seu controle do que não estava. Sabe, a opinião dos outros, as provocações, as maldades, isso ele não podia controlar. Mas as suas reações, as suas atitudes, a sua autoestima, isso sim, isso estava nas mãos dele. Ele começou a responder ao ódio, não com mais ódio, mas com silêncio e dignidade. Imagine a força que é preciso para isso. É um ato de coragem imenso. Ele parou de dar poder aos agressores, não entregando a eles a reação que esperavam. E não parou por aí. O Tiago começou a fortalecer a mente dele. Ele mergulhava em leituras, buscando mais conhecimento, mais sabedoria. E também se dedicou aos exercícios físicos, porque sabia que um corpo saudável ajuda a ter uma mente saudável. Ele não estava fugindo do problema. Ele estava se munindo de ferramentas para encará-lo de frente, mas de uma forma completamente nova. A cada livro, a cada treino, ele sentia a sua confiança crescendo, a sua força interior se consolidando. Ele estava construindo um escudo, não para se esconder, mas para se proteger. E o que aconteceu depois é simplesmente espetacular. O Tiago não só recuperou a confiança, como se transformou em uma referência de calma e equilíbrio entre os colegas. Aqueles que antes o atacavam, agora viam nele um exemplo de resiliência. Ele se tornou uma inspiração, mostrando que é possível reagir com equilíbrio diante das provocações, sem se deixar abalar pelo caos externo. Ele descobriu que o verdadeiro poder não está em ter a última palavra, em revidar ou em se vingar. O verdadeiro poder está em não se deixar afetar, em manter a sua paz interior intacta, não importa o que aconteça ao redor. Que lição, não é mesmo? Essa história do Tiago nos lembra que, muitas vezes, as maiores batalhas são travadas dentro da gente, e que a vitória não está em mudar o mundo, mas em mudar a forma como a gente enxerga e reage ao mundo. Se você está passando por algo parecido, ou conhece alguém que esteja, lembre-se, você tem o poder de controlar suas reações. Você tem a força para escolher como vai encarar cada desafio. E essa força é o seu maior trunfo. O Tiago é a prova viva de que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar dentro de nós a chave para a superação. E aí, o que acharam da história do Tiago? Eu achei simplesmente incrível. Se você se inspirou com essa jornada de autodomínio, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Quem sabe a gente não ajuda mais pessoas a encontrarem essa força interior, não é mesmo? E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos cheios de inspiração e conteúdo positivo. A gente se vê no próximo vídeo.
Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau.